E o incêndio que destruiu mais de 800 hectares do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro completou 5 anos. Você deve se lembrar. Desde então, a comunidade e instituições responsáveis tentam aos poucos caminhar no sentido de maior prevenção, né, da redução dessas queimadas. A Karina Kopp voltou até o parque e vai contar mais para a gente o que tem sido feito. 5 anos depois, voltamos ao Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Ao entrar na sede da Unidade de Conservação em Palhoça, relembramos os acontecimentos de setembro de 2019. O fogo queimou por 36 horas. Destruiu 840 hectares, o equivalente a 800 campos de futebol. Uma força-tarefa mobilizou equipes de várias regiões de Santa Catarina. Foi preciso lutar dia e noite para apagar as chamas. Luiz estava entre os combatentes. Ele lembra bem de cada detalhe daquele dia, desde o primeiro momento que chegou no local do incêndio. E começou o movimento para primeiro identificar onde que era, que é sempre a primeira etapa, tentar achar onde é. Só que nesse dia tinha bastante vento, né? Tava muito seca a vegetação e o fogo começou a se alastrar com muita rapidez, né? Então, quando a gente chegou, o incêndio já tinha tomado conta de uma área relativamente grande e que dificultou muito a nossa primeira resposta. Mas, além do vento que carregava as chamas, espalhando o fogo, novos focos surgiam em diferentes locais, o que dificultou ainda mais o trabalho. Mais brigadistas, o pessoal do Corpo de Bombeiros também mobilizou mais equipes, a Defesa Civil do município também teve que apoiar, do Estado, e mais o time do IMA. Todo mundo está em campo com o máximo de reforço e trabalho intenso. O fogo consumia a vegetação e se aproximava das residências vizinhas ao parque e também chegava na rodovia, o que exigiu ações estratégicas e a mobilização cada vez maior das equipes. Enquanto máquina fazia o rescaldo, combatentes estavam no meio do fogo, a gente estava fazendo aí todo esse planejamento de como fazer a recarga desses combustíveis, recarga de caminhão, suprimento de água para quem estava combatendo. Os moradores voluntários trouxeram alimentação. A gente praticamente ficou 2 semanas direto aqui no parque. Foram momentos bastante tensos, tendo em vista que várias as localidades tinham o fogo pegando próximo já de residências, trazendo prejuízos não só materiais, mas também riscos à integridade física de algumas pessoas, de transeuntes, de veículos que trafegavam na rodovia próximo também. Um mês quente e seco tinha deixado a vegetação com ainda mais poder de queima. O fogo se espalhava nas plantas rasteiras e consumia as árvores. A nossa maior dificuldade naquele local foi propriamente o terreno. O terreno, em locais, ele é alagado, o que dificulta a nossa chegada nos pontos do foco de incêndio. O município de Palhoça decretou situação de emergência e o incêndio de setembro de 2019 foi considerado um dos maiores da história do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. A gente teve um impacto tremendo, né? Tanto para a vegetação como para as pessoas, né, que tiveram as suas casas em risco, e também para a fauna, que alguns morreram, alguns que tiveram que se ausentar daqui, que fugir aqui da área. Cinco anos depois, grande parte da vegetação queimada durante o incêndio já se regenerou. O que se vê são apenas alguns vestígios que lembram aquele fogo que por horas maltratou o parque. Hoje, o que mais chama a atenção é que o cenário atual lembra muito aquele de setembro de 2019. Uma vegetação muito seca vem acendendo o sinal de alerta para a necessidade de redobrar a fiscalização. Até porque, de 2019 para cá, vários outros incêndios aconteceram no parque. No ano passado, 2 grandes episódios foram registrados na área de conservação. Já neste ano, foram 5 registros de incêndio. A gente não tem incidência de fogo aqui nessa região naturalmente, né? É uma região bastante úmida, embora a gente esteja agora no período mais seco, não é tão seco ao ponto de um cerrado que a vegetação pega fogo
com raiva ou de uma forma mais instantânea. Então, todos os incêndios que a gente tem aqui são por ação humana. A investigação de 2019 da Polícia Civil não apontou quem teria sido o autor ou os autores do incêndio. Mas os 3 dias de combate às chamas vieram para chamar a atenção de muitas entidades, que juntas desenvolveram o Plano de Contingência de Combate a Incêndios Florestais. O Placom Maciambu lista as responsabilidades por parte do governo federal, do estado e município, além da sociedade civil. Foi uma demanda gigantesca, onde precisou realmente, posterior ao incêndio, sentar e ver onde é que as instituições estariam errando, né? De que forma que a gente poderia trazer tratativas para que o tipo de evento desse, que a gente sabe que vai acontecer, mas que a gente pudesse fazer resoluções eficazes para que a gente tivesse um menos degradante para o meio ambiente principalmente. De lá para cá, ações saíram do papel. Marcos conta que palestras são realizadas frequentemente com escolas e com a comunidade, para que saibam como agir diante de um incêndio. Equipamentos foram adquiridos para ajudar no combate e algumas vegetações estão sendo substituídas. Os pinheiros, por exemplo, estão sendo trocados por espécies que podem até ajudar em caso de incêndios, como esta, chamada de mangue-formiga, que tem folhas e caules mais resistentes e menos inflamáveis. Ao longo desse tempo, a gente já restaurou 250 hectares, então a gente tirou pinos, plantou vegetação nativa. Isso faz com que o incêndio ele não se prolifere de uma forma tão rápida, né? Mas ainda há muitas mudanças a serem feitas. Como a colocação de câmeras de segurança no entorno do parque, para que a gente consiga identificar com mais precisão quem são os autores desses delitos. A colocação de hidrantes ao entorno do parque também, para facilitar o corpo de bombeiros. A criação de algumas estradas dentro do parque, para que o caminhão do corpo de bombeiros possa entrar e combater o incêndio com melhor eficiência, né? com mais rapidez. Estamos passando um período conturbado de intempéries, né? Então, quando é para estar frio, está calor, quando é para estar calor, está frio, quando tem previsão de chuva, não chove. A gente está com essa vivência agora da fumaça proveniente dos focos de incêndio lá. Isso é prejudicial à saúde e cada vez mais a gente vai precisar realmente debater, estudar, ver quais são as melhores técnicas para que a gente possa evitar aí um desastre maior. Ações práticas que possam evitar um novo incêndio, tão cruel quanto o de setembro de 2019. Ações que permitam uma resposta rápida, minimizando os impactos numa área que ocupa cerca de 1% do território catarinense, que protege milhares de nascentes, que inclusive fornece água para parte dos domicílios da Grande Florianópolis. Uma unidade de conservação reguladora do clima, berço de muitos animais, e que, através de trilhas educativas, aproxima a população da natureza, dessa gigante biodiversidade e das belas riquezas da Mata Atlântica.